Caso você não conheça o hedonismo, ele é uma doutrina ou filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade da vida humana. Buscar prazer é o que move as paixões, os desejos e todo o mecanismo da vida, sendo o seu principal objetivo a felicidade. Afinal, ninguém gosta de dor e sofrimento, não é? No trecho do livro Nação Dopamina, escrito pela doutora Anna Lembke, psiquiatra e professora da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, diz que todos nós fugimos do sofrimento. Alguns tomam comprimidos, outros se estendem no sofá, maratonando Netflix, lendo romances, jogando videogame ou ficando no celular. Enfim, fazemos praticamente qualquer coisa para nos distrair de nós mesmos. No entanto, parece que essa tentativa de nos isolarmos do sofrimento apenas torna nosso sofrimento ainda pior. É isso que vamos descobrir. Segundo o relatório de Felicidade Mundial, que classifica 156 países segundo a extensão de felicidade que seus cidadãos consideram ter, os residentes nos Estados Unidos declararam estar menos felizes em 2018 do que em 2008. Outros países com nível semelhante de riqueza, assistência social e expectativa de vida viram um declínio semelhante em pontuações autodeclaradas de felicidade, incluindo Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Japão, Nova Zelândia e Itália. Os pesquisadores entrevistaram quase 150 mil pessoas em 26 países para determinar a prevalência de transtorno de ansiedade generalizado, definida como preocupação excessiva e descontrolada, afetando a vida delas negativamente. Os pesquisadores descobriram que os países mais ricos tinham taxas de ansiedade mais altas do que os países pobres. Abre aspas. O transtorno predomina mais significativamente e com maior comprometimento nos países de alta renda do que nos países de baixa ou média renda. Entre 1990 e 2017, o número de novos casos de depressão cresceu 50% mundialmente. Os maiores aumentos de novos casos foram vistos em regiões com um indicador sociodemográfico mais alto, em especial a América do Norte. Abre aspas. A dor física também está aumentando. No decorrer da minha carreira, tenho atendido mais pacientes, inclusive jovens, que muito embora sejam saudáveis, apresentam dor em todo o corpo, ainda que não tenham sido identificada nenhuma doença, nem lesão de tecido. Os números e tipos de síndrome de dor física inexplicavelmente cresceram. Fecha aspas. Os pesquisadores fizeram a seguinte pergunta a pessoas em 30 países ao redor do mundo. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você teve dores ou desconfortos físicos? Eles descobriram que os estadunidenses relataram mais dores do que qualquer outro país. 34% disseram que sentiam dor frequentemente ou muito frequentemente, em comparação a 19% das pessoas que vivem na China, 18% das que vivem no Japão, 13% das que vivem na Suíça e 11% das que vivem na África do Sul. A pergunta é: por que, numa época sem precedentes de prosperidade, liberdade, progresso tecnológico e avanço médico, parecemos estar mais infelizes e com mais dores do que nunca? Talvez o motivo de estarmos todos tão infelizes seja porque estamos dando duro para evitar sermos infelizes. Dopamina. Esse é o nome do principal neurotransmissor do prazer, um mensageiro químico que perambula nas conexões entre os neurônios, ativando a sensação de realização plena. Ocorre que os mesmos circuitos nervosos responsáveis pela sensação de deleite e prazer se ocupam as do sofrimento. No fundo, é como uma gangorra. Só que, se ficarmos a todo momento pesando para o lado prazeroso, o brinquedo pode quebrar e a gente cair no lado sofredor.
É com comparações assim que a psiquiatra americana Anna Lambke nos explica como o cérebro humano, ávido por recompensas, não raro entra num círculo vicioso de compulsão. É um drama individual, mas também coletivo, como deixa claro o título de seu livro, Nação Dopamina. Aprendemos a caçar prazer e desaprendemos a lidar com as dores do corpo e da mente. Em um contexto de fácil acesso a um extenso cardápio de drogas, incluindo as digitais. O reflexo disso é o astronômico número de pessoas dependentes de substâncias lícitas e ilícitas, sites adultos e redes sociais. Um experimento com ratos dá uma ideia de como algumas atividades e substâncias fazem disparar o neurotransmissor acima dos níveis basais. Alguns exemplos são: chocolate aumenta 55%, o sexo 100%, a nicotina 150%, cocaína 225%, anfetaminas incríveis 1000%. Mas o nosso organismo sempre tenta restabelecer um equilíbrio interno, chamado de homeostase. Ou seja, se o nível de dopamina for para as alturas, o corpo tenta compensar o outro lado da balança. Abre aspas, é aquela descida após qualquer experiência prazerosa. Às vezes, essa descida ocorre de forma óbvia, como a ressaca depois de uma bebedeira, mas outras vezes é muito mais sutil, diz a psiquiatra. Então, para cada prazer há um custo. E o custo é uma sensação temporária da abstinência de uma substância, algo universalmente traduzido em ansiedade, irritabilidade, depressão e fissura pela droga de preferência. Na obra, Anna utiliza seu próprio vício por romances baratos e histórias de seus pacientes para esmiuçar o desajuste entre nossa fome por dopamina e o ambiente ao redor. E, com base nos aprendizados que vieram com anos tratando casos de dependência, esboça um roteiro para enfrentarmos nossas compulsões. Ela diz que a pandemia abriu tanto um caminho de melhora quanto de piora para nossa crise atual com a dopamina. Para muitos, aumentou o consumo de substâncias e comportamentos viciantes, especialmente as drogas digitais. A quantidade de tempo que as pessoas estão passando online, jogando games, surfando nas redes sociais e assistindo sites adultos decolou pelo mundo inteiro. Segundo ela, quanto mais se consome, mais você quer. Nosso desejo por elas é infinito e a satisfação nunca é atingida. É um problema individual e coletivo, e assim requer soluções individuais e coletivas. Nós redefinimos nossos níveis individuais e coletivos de dopamina, nos isolando da dor e nos inundando de fontes de prazer. Precisamos de pouca dor para experimentar o sofrimento e prazeres cada vez mais potentes para experimentar uma quantia módica de felicidade. E por mais incrível que seja, toda essa realidade que estamos vivendo hoje me lembra muito um livro chamado Admirável Mundo Novo. O conto distópico é baseado no clássico romance de 1932 por Aldous Huxley, que centra-se em uma sociedade utópica onde todos são felizes. Nessa realidade, a busca pelo prazer é prioridade máxima. Mas para alcançar essa felicidade, os cidadãos são condicionados a tomar uma droga chamada soma. E essa droga permite que o governo tenha melhor controle sobre os cidadãos. E quanto à resolução de tudo isso, ela diz o seguinte, abre aspas, abrace o desconforto. A ideia de eliminar a dor a qualquer custo como paradigma trouxe desvantagens para a sociedade. Evitar a dor nos priva de experiências que constroem os calos mentais para encarar desafios futuros. Junto com o acesso crescente a medicamentos e a comportamentos que nos apartam das experiências tradicionais de dor, nós desenvolvemos uma narrativa em que a dor deve ser evitada em nós ou nos nossos filhos. Como resultado, pais se tornaram temerosos de deixar que seus filhos experimentem qualquer tipo de sofrimento, com medo de que eles acabem no divã ou com algum distúrbio psicológico. Mas o fato é que proteger as crianças de experiências desafiadoras
é privá-las da oportunidade de construir uma fortaleza mental que elas necessitam no mundo. Acho que medicamentos psicotrópicos têm representado uma maneira para nos adaptar a um mundo para o qual a nossa evolução ainda não chegou. Mas, em geral, eu acho que esses remédios são prescritos de forma excessiva, sem o reconhecimento de seus lados negativos, incluindo o potencial para se viciar ou nos privar de sentir as intensas emoções que nos tornam humanos.